Eu quero contar uma história interessante para a gente entender o que é a verdadeira conversão e dar o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes e ele tinha a intenção de morrer com Jesus. Ele não falou aquilo de brincadeira. Mas Jesus falou que ele ia negar e realmente ele negou porque ele ainda não era totalmente convertido. Aí o que aconteceu? Jesus restaurou ele na beira da praia 3 vezes também, né? Jesus foi muito bom para ele, né? Pedro, você me ama? Amo. 3 vezes, né? Restaurou Pedro as 3 vezes que ele tinha negado. E aí, depois veio no dia de Pentecostes, aí o Espírito Santo veio e Pedro realmente foi convertido. Agora que vem a coisa interessante, olha só. Pedro viu Tiago, irmão de João, morrer matado por Herodes, a espada. E o rei Herodes mandou prender Pedro para matar a espada também. E Pedro estava preocupado com a vida dele? Não. Pedro estava o quê? Dormindo. Aí o anjo foi lá, soltou Pedro da cadeia. E aí Pedro viu que estava solto, ele achou que aquilo era um sonho. Quando ele viu que estava solto, em vez dele fugir, o que ele fez? Voltou a pregar Jesus Cristo no meio da rua, sem medo de morrer. Ou seja, a verdadeira conversão de Pedro foi quando ele perdeu o medo de morrer, né? Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes, mas Jesus confirmou Pedro 3 vezes e depois e falou para ele: quando se converter, confirma os teus irmãos. Então Pedro realmente se converteu de tal maneira que ele perdeu totalmente o medo de morrer. Mas uma coisa também é interessante, né? Porque o que Jesus falou para Pedro na praia? Eles conversando, Jesus falou que iria ficar velho, né? Ele até falou: e desse aqui? Pedro era muito curioso, perguntou de João. Jesus falou: e se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Segue-me tu. Mas Jesus falou para Pedro que ele ia ser levado de mãos, que ele ia ficar velho, né? Então, quer dizer, Jesus revelou para Pedro que ele não ia morrer matado. E ele acreditou. Então, vamos entender uma coisa. Jesus tem propósito em nossas vidas. Ele escreveu nossas vidas antes da gente nascer. Lá no Salmo 139, no versículo 16, está escrito que Deus escreveu nossa vida quando a gente era uma criatura informe no ventre da mãe da gente. E não só lá. Eu fiz um estudo que são vários locais, por exemplo, Jeremias 1,5. Jeremias fala: eu sou menino ainda. Deus fala: não diga eu sou menino, que eu te chamei no ventre da sua mãe para profeta, né? Isaías 49:15. No 15 fala outra coisa, fala que mesmo que uma mãe abandonar um filho que amamenta, Deus não abandona. Mas no 49:1, Isaías fala que quando Deus escolheu ele no ventre da mãe. O apóstolo Paulo também, em Gálatas 1,15, que ele perseguiu a igreja de Deus, mas quando aprove a Deus que o tinha escolhido desde o ventre da mãe, né? Ou seja, nós somos escolhidos no ventre da mãe. Todos nós que cremos em Jesus, sim. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou; aos que chamou, justificou; e aos que justificou, glorificou, né? Porque Deus chama as coisas que não são como se já fosse, porque Ele faz acontecer. Então, se nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus, do que nós vamos ter medo? Como diz o apóstolo Paulo, o que nos separa do amor de Cristo? Nem a morte nos separa do amor de Cristo. Então eu penso assim, igual Pedro, nós não temos que ter medo de nada. Jesus, ele que já era o maior, porque ele é o alfa e o ômega, né? Apocalipse 1:8 e 1:18. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E lá no 18, Apocalipse 18, ele diz: eis que fui morto e aqui estou vivo para todo sempre. Jesus é o alfa e o ômega. É por isso que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. E a ele, depois da ressurreição dele, foi dado todo o poder no céu e na terra. Olha, o nosso Deus, Criador, é maior do que todos. Jesus falou em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebata das minhas mãos. Por quê? Porque meu Pai que me as deu é maior do que todos, eu e o Pai somos um. Então, se Deus é maior que todos
Jesus é um com Deus, são maior que todos, do que nós vamos ter medo? Então a gente deve andar despreocupado, igual Jesus quando estava no barco, aquela tempestade, Jesus dormindo, e os discípulos preocupados: Senhor, não vê que nós vamos perecer, o barco vai afundar, nós vamos morrer. Eles eram pescadores, sabia que estava para afundar. Mas Jesus levantou, repreendeu o vento, parou aquela agitação do mar e falou: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé ainda? Então vamos ter fé, não vamos andar preocupado. A maioria, aliás, 90% das preocupações da cabeça da gente nem acontece. E é a maneira que o diabo usa para poder colocar preocupação, dúvida, falta de fé na cabeça do cristão. A gente não tem que andar preocupado com nada. A Bíblia diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. Então, quando a gente estiver preocupado com qualquer coisa, seja doença, falta de dinheiro, seja o que for, vamos ajoelhar, suplicar, orar, que é conversar com Deus, e a ação de graça, que é agradecer aquilo que Ele já deu. E não vamos andar preocupados, ok?